que cuidam de um familiar que tenha algum tipo de demência já passou por alguma situação desafiadora com relação ao sono. Então, a ideia aqui é explicar os principais problemas que podem ocorrer durante a noite, e acaba que isso reflete também durante o dia, e trazer para vocês algumas informações, algumas dicas com relação a estratégias que podem ser tomadas, algumas mudanças de rotina e algumas realmente situações aí que podem facilitar, permitir que a pessoa que você cuide tenha um sono de mais qualidade e, com isso, reflita também na qualidade do sono do cuidador, do familiar. Porque o sono ruim ele vai refletir diretamente com o sono da pessoa que está cuidando. Essa imagem aqui já mostra uma idosa deitada na cama, né? Então você já traz aí uma reflexão aí com relação ao tema dessa aula. O sono, ele é um dos pilares da saúde nossa. Então, o sono tem um papel muito importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, e é fundamental dormirmos com qualidade. E a ciência, mais do que mostra o quanto que um sono de qualidade vai ajudar no controle de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, o como que o sono de qualidade é importante num tratamento de uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, numa depressão, no TDAH, e devemos buscar, de uma forma melhor possível, permitir que nosso familiar durma com qualidade. Então, é fundamental o nosso familiar estar tendo uma boa noite de sono. E no meu dia a dia, o que eu escuto das famílias? Meu pai, a minha mãe, ela passa o dia inteiro dormindo e fica acordada durante a noite. Ela acorda várias vezes e quer sair de casa. Ele fica muito agitado quando anoitece. Então, quando vai chegando o final do dia, o início da noite, a pessoa com uma demência vai ficando pode ficar mais agitada. Então, isso é um ponto aí muito comum, né, de ser relatado pelos familiares. E qual é o motivo pelo qual o sono ele altera em uma pessoa com demência? Pegando como exemplo o Alzheimer, mas isso vale para outros tipos de demência vascular, demência frontotemporal, demência com corpos de Levy. O que acontece no cérebro? O cérebro ele entra num processo de degeneração, e esse processo de degeneração, à medida que a doença vai progredindo, vai afetando várias regiões do cérebro, várias áreas do cérebro, e cada área do cérebro está relacionada com a execução de uma atividade. Então, na demência, pode ocorrer uma deterioração
das regiões do cérebro relacionadas com o relógio biológico. Regiões do cérebro que são responsáveis pelo paciente ficar acordado, e regiões do cérebro que fazem com que a pessoa durma. Então, esse relógio biológico, esse ciclo sono-vigília, ele pode estar alterado em algumas pessoas com demência, justamente pela própria doença. Existem outros fatores que eu vou dizer mais à frente, que não propriamente a doença em si pode causar prejuízo de sono também. Mas o motivo principal é o desequilíbrio nessas regiões, nessas áreas do cérebro que estão relacionadas com o ciclo circadiano. Então, com o fato de estarmos acordados e o fato de estarmos dormindo. E o que vai alterar no cérebro? Como eu disse há pouco, uma alteração do ciclo sono-vigília, que é o momento, as regiões do cérebro que são responsáveis pelo acordar e as regiões do cérebro que estão relacionadas com o dormir. E essas alterações no cérebro vão trazer também mudanças em vários tipos de hormônios no corpo que são responsáveis pelo acordar e que são responsáveis pelo dormir. Por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele tem que estar baixo no nosso organismo durante a noite. Isso faz com que o corpo entenda que é horário de dormir. E durante o dia, principalmente no período da manhã, o cortisol está no pico, né? Ele está mais alto no nosso corpo. E o cortisol alto, ele é um estímulo para manter a pessoa acordada. Então, num paciente com Alzheimer, por exemplo, existe uma desregulação do cortisol. Então, por exemplo, o cortisol ele pode estar baixo durante o dia, isso fazer com que a pessoa fique sonolenta, e alto durante a noite, fazendo com que a pessoa fique mais alerta, mais acordada. Um outro hormônio que é muito importante para o sono é a melatonina. A melatonina, ela é produzida de acordo com os estímulos que vêm através da retina dos olhos que vão captando a luz solar. À medida que o cérebro recebe menos estímulo, luz solar no caso, a produção da melatonina vai subindo. Isso é um estímulo para o sono. Então, quando a gente está normalmente, né, num ambiente escuro, sem a luz solar, a tendência é o nosso corpo produzir mais melatonina. E a melatonina, ela faz com que o indivíduo durma. Por isso que é importante, eu sempre cito que quanto mais tempo uma pessoa com uma demência tiver exposta à luz solar, melhor vai ser. Porque a exposição à luz solar vai fazer o cérebro entender que é dia ainda, que não é horário de dormir, e manter a melatonina baixa. E à medida que se fica num ambiente muito escuro, existe uma tendência da melatonina subir. Tela de computador, celular, tela de televisão, pode inibir a produção de melatonina. Por esse motivo que é importante, isso vale para todos, né? Evitar telas
de eletrônicos 2 horas antes de ir para a cama, principalmente o celular, porque o celular, ele inibe, a luz do celular inibe a produção da melatonina. E na pessoa com a demência, especialmente no Alzheimer, a produção da melatonina ela é reduzida. Os estágios do sono, que é o sono superficial, sono profundo, eles tendem a também estarem alterados. Então, a pessoa com a demência, ela tende a ter também uma alteração dos estágios do sono. Ele tem uma tendência a ter um sono mais superficial e, com isso, desperta com mais facilidade. Motivo esse que é importante a manter o ambiente o mais tranquilo possível, com menos ruído possível. No idoso, na pessoa com uma demência, o sono ele é mais superficial e, com isso, qualquer barulho, qualquer estímulo pode ser suficiente para despertá-lo. E o sono ele tem um papel muito importante para a memória. Pessoas que dormem bem têm uma tendência a ter uma memorização melhor. Então, o fato de buscarmos um sono de qualidade, independente da idade, independente se existe ou não uma doença, é importante para a memória. Então, a gente tem que buscar realmente, dentro do cuidado da pessoa com demência, temos que buscar formas, estratégias de melhoria da qualidade do sono. Como eu falei há pouco, já é normal de pessoas com mais de 60, 65 anos terem algumas alterações no sono. Nas pessoas com demência, essas alterações são mais significativas ainda, por alguns motivos. Eu até falei há pouco: melatonina reduzida, o sono mais superficial, um sono que fragmenta mais, um sono menos profundo. É frequente, e isso eu escuto muito aqui no consultório, pessoas com mais de 60 anos relatarem que não lembram mais dos sonhos. Isso tem um sentido, está relacionado muito com esse sono que não é tão profundo. Afinal de contas, é no sono profundo que nós sonhamos. Então, se você não aprofunda muito sono, a tendência é não lembrar, não ter sonhos. Então, a gente entende, a ciência entende que já existe uma alteração de sono nas pessoas com mais de 60 anos. E essas alterações são mais significativas ainda nas pessoas com demência. Eu vou estar falando agora sobre os principais problemas que nós observamos nas pessoas com demência. Então, os principais distúrbios. Um dos distúrbios é a insônia, e a insônia é aquela dificuldade em iniciar o sono, despertares frequentes durante a noite, um sono que não repara, quer dizer, um sono que não descansa, ou então uma tendência a acordar antes da hora, que é a hora normal da que a pessoa está acordando. Então, na insônia, existem essas 3 situações, que é a dificuldade em iniciar o sono, ou a dificuldade em manter o sono, ou o despertar
precoce. E na presença da insônia, ocorre uma situação muito comum, que são as perambulações noturnas, as vacâncias pela madrugada. E é uma situação que traz um estresse muito grande para as famílias, para os cuidadores, e um momento de risco em vários sentidos, né? Risco de quedas com fraturas, risco de fuga de casa. É importante tentar, então, ajustar da melhor forma possível a qualidade do sono, seja através de estratégias medicamentosas, que não é o ideal, e eu vou falar um pouco sobre isso, ou estratégias não medicamentosas, que é o ideal. Quando eu falo não medicamentoso, em aulas anteriores eu já expliquei o que é isso, né? Que são aqueles cuidados que não dependem de remédio. Um segundo distúrbio muito comum é a inversão do ciclo sono-vigília. O que se trata essa inversão? É a pessoa que fica dormindo longos períodos durante o dia e fica acordado à noite, agitado. É um ponto que eu sempre falo com a família e eu reforço isso o máximo. É não estimular o sono durante o dia, não estimular que a pessoa com demência, especificamente, mas isso vale para qualquer pessoa, não estimular que ela durma durante o período do dia. Esse sono do dia, ele pode fazer falta à noite. E o cérebro também, ele pode ficar confuso, não mais entender o que é dia, o que é noite. Falei há pouco sobre a importância da luz solar e o papel dela na qualidade do nosso sono. Então, se a gente mantém-se dormindo durante o dia, você não está recebendo os estímulos da forma que deveria da luz solar. Então, você não vai ter aquela inibição da produção de melatonina, assim como isso vai prejudicar também o pico de melatonina que tem que acontecer à noite e que é importante para a qualidade do sono. Então, um dos pontos, se for dormir de dia, não exceda 30 a 60 minutos. É um dos pontos assim, mais importantes para auxiliar nessa correção da inversão do sono. Eu sei que é difícil e às vezes a pessoa que cuida, né, precisa de fazer outras tarefas dentro de casa e é no momento em que a pessoa que é cuidada está dormindo, é que o cuidador consegue, às vezes, resolver algum problema dentro de casa, arrumar a casa, lavar roupa e outras tarefas importantes. Mas não é uma estratégia boa no que tange o sono. Então, se for dormir de dia, no máximo 30 a 60 minutos. E aquele cochilo depois do almoço. E eu escuto muito aqui no consultório as pessoas relatarem que o pai e a mãe não dormem à noite, mas quando eu vou analisar, eles dormem aí 3, 4 horas durante o dia. Então, essas 3, 4 horas, elas vão fazer falta durante a noite. Isso é algo que é importante que a gente tenha consciência. Eu já falei em algumas ocasiões sobre síndrome do pôr do sol, e aqui eu coloquei dentro dos distúrbios do sono, que isso pode refletir também
na qualidade do sono à noite. Porque, assim, do pôr do sol são aquelas alterações comportamentais que podem acontecer na pessoa com demência no final do dia, no início da noite. Principalmente agitação. Agitação, perambulação, agressividade. Pode acontecer também uma lentidão, uma apatia no final da tarde, no início da noite, assim, do pôr do sol. Mas o mais comum é essa agitação. E essa agitação, ela vai refletir também no sono, afinal de contas, seja ali naquele momento em que a gente tem que estar desacelerado, a pessoa está acelerada, né, ou acelerando, a gente tem que estar desacelerado ou desacelerando. E a gente passa a ficar acelerada ou acelerando, então isso vai refletir diretamente no sono. E eu já comentei um pouco sobre como fazer para diminuir a síndrome do pôr do sol. Uma das estratégias é não dar nada que estimule no período da tarde. Então, cortar o café, cafeína, né, especificamente, o café, refrigerante ou outras bebidas que tenham cafeína no período da tarde. Evitar outros tipos de estimulante, como, por exemplo, açúcar. O açúcar é um estimulante, então ele deve ser evitado também. Manter a pessoa exposta a maior parte do tempo do dia, né, ao raio solar. Manter as janelas abertas, as cortinas abertas. Isso vai refletir na prevenção da síndrome do pôr do sol. E, com isso, na melhoria da qualidade do sono. Atividades que sejam muito estimulantes, por exemplo. Eu sempre levo minha mãe para fisioterapia às 5 horas da noite. Não é o ideal é ser pelo período da manhã ou no início da tarde, porque são coisas que vão acelerar. Ou então, mudanças muito grandes de rotinas no final do dia, levar para o shopping ou para a casa de alguém que é importante, evitar essas atividades que sejam mais estimulantes no final do dia. Isso vai permitir diminuir a chance de desenvolvimento da síndrome do pôr do sol. E, como fala aqui no slide, né, a confusão aumenta, agitação, ansiedade, tentativa de sair de casa, esse horário, a pessoa com uma demência, Alzheimer ou outros tipos, ela vai querer estar saindo de casa, fugindo, e é algo bem difícil em algumas situações. Um outro transtorno que pode acontecer em qualquer tipo de demência, mas ocorre principalmente na demência com corpo de Lewy, é o distúrbio comportamental do sono REM, ou transtorno comportamental do sono REM. O sono REM é aquele momento em que, normalmente, o corpo nosso está muito relaxado durante o sono, né? E, basicamente, somente os olhos movem. Então, por isso que é sono REM, Rapid Eyes Movement, quer dizer, movimentos rápidos dos olhos. E o corpo ele está bem relaxado. É um momento importante do sono, porque faz parte do sono profundo, então nesse momento que é feito a fixação da memória, algumas limpezas são feitas nesse momento do sono, limpeza física e cerebral também. Então, o que acontece nesse transtorno? A pessoa que tem o transtorno comportamental do sono REM, ela tem movimentos bruscos dos braços, das pernas,
ela pode gritar durante o momento que ocorre o transtorno comportamental do sono REM, ela pode estar fazendo alguns movimentos simulando aquilo que está acontecendo no sonho. Então, por exemplo, se ela está sonhando que está lutando com alguém, ela pode fazer os movimentos de lutar, ou se está correndo de alguém, ou está correndo atrás de alguém, fazer movimentos com as pernas, simulando uma corrida, e em alguns momentos até levantar da cama. E é uma fase um pouco crítica, né? Uma situação meio perigosa, porque pode fazer a pessoa cair da cama, ter fraturas, traumatismo crânioencefálico, e falar com o médico sobre a presença desses eventos. Existem tratamentos específicos. Um outro distúrbio do sono, que não se fala muito, mas que é muito frequente, muito comum nos idosos em geral, e que pode impactar de uma forma muito séria na qualidade de vida, é a apneia do sono. A apneia do sono, o que se trata essa situação? É um distúrbio respiratório, onde a pessoa ela pode ter roncos, excesso de sono durante o dia, um sono de má qualidade, dores de cabeça ao acordar, mas principalmente a parada respiratória durante o sono, as pausas maiores do que 10 segundos. Então, a apneia, ela representa um distúrbio respiratório, onde a pessoa ela para de respirar pelo período de 10 segundos. E isso ocorre com frequência, não é uma parada durante a noite toda, são várias paradas. Até 5 apneias por hora, todos nós podemos ter. O problema é quando ocorrem mais do que 5 apneias por hora. De 5 a 15 apneias por hora, nós falamos numa apneia leve. De 15 a 30, apneia moderada. Mais do que 30, apneia grave. Frente a uma pessoa que ronca, que para de respirar durante a noite, que tem muito sono durante o dia, que acorda cansado, que tem dor de cabeça pela manhã, é muito importante fazer esse diagnóstico, porque tem um tratamento específico. No caso da apneia leve, moderada, perda de peso é fundamental. Na verdade, os 3 tipos de apneia, leve, moderada, grave, a perda de peso é fundamental. Na apneia leve a moderada, pode ser usada algumas estratégias, como a placa apneia ronco, que é uma placa que se usa, que facilita a respiração da pessoa. E na apneia grave, o tratamento é principalmente, né, pelo CPAP, que é um aparelho que auxilia na respiração. Eu entendo que quando se fala em CPAP, né, é um aparelho que ajuda a respirar. Muitas pessoas ficam assim, nossa, mas é difícil essa adaptação, ainda mais uma pessoa com uma demência. Realmente pode ser difícil, mas é possível. Eu tenho pacientes com demência, pacientes com Alzheimer, que foi diagnosticada a apneia, iniciou o tratamento com CPAP, e houve melhora em vários parâmetros da vida. Houve melhora da agitação, houve diminuição da fadiga, melhora da qualidade do sono. Então, é importante, sendo uma vez diagnosticada a apneia do sono, ser feito o tratamento. E na pessoa com demência, qual que é o problema, né? Quais são as consequências de um sono
ruim. Para o paciente, ele pode ter mais confusão mental, então aqueles delírios, alucinações, elas podem ser intensificadas. O indivíduo que dorme mal, que está mais sonolento, tem uma tendência a ter mais risco de quedas, ter mais risco de fraturas. O que repetiu, né, episódios de delírio, né, que é confusão mental. Então, a confusão mental é mais comum em pessoas que dormem mal e acelera o processo de piora de memória, de piora da atenção, de piora da orientação no tempo e espaço. Isso para o paciente, né, para a pessoa. E para o cuidador vai refletir em piora também da noite de sono, né? E refletir no esgotamento físico, no esgotamento psicológico. Quem dorme mal tem uma tendência a ter uma pressão mais alta, ter mais dificuldade em controlar a, a glicose, né? Quer dizer, tem mais difícil controle de um diabetes, tem uma tendência a ter mais depressão. Então, é importante a gente ajudar a pessoa com uma demência a dormir melhor, porque isso vai refletir também no cuidador. E quais pontos que podem piorar o sono? Eu falei de alguns, já vou estar repetindo. Por exemplo, dor. Então, uma dor que não está sendo tratada, seja uma dor lombar, uma dor articular, de uma osteoartrose, uma dor relacionada com uma constipação intestinal, com o intestino preso. Isso pode fazer com que a pessoa durma mal. Ela está dormindo mal porque está sentindo dor. A dor também pode ser uma infecção urinária. Existem alguns medicamentos, por isso que é importante sempre estar falando com médicos sobre a qualidade do sono do seu familiar. Existem alguns remédios que podem ter um efeito estimulante. Então, tem remédios, alguns remédios para pressão, por exemplo, que podem atrapalhar no sono. Inclusive, até remédio de dormir pode ter um efeito paroxístico, paradoxal, quer dizer, o próprio remédio para dormir pode estimular a pessoa. Então, tem indivíduos que tomam um Rivotril, um diazepam, um alprazolam, e, em vez de dormir, fica mais agitado. Outros fatores aí que pode prejudicar o sono, eu até já citei, excesso de estimulantes, como a cafeína, açúcar, cochilos prolongados, então está tirando aqueles cochilos durante o dia, é algo que a gente tem que estar evitando. A pessoa não ser exposta à luz solar, estar lá dentro da casa, tudo fechado, janela fechada, cortina fechada. Então, a exposição solar ela é fundamental, não necessariamente exposição direta, né? É até preferível ser indireta, porque direto pode fazer a pessoa suar muito, entrar numa desidratação. Então, a luz indireta. E quais estratégias não farmacológicas que permitem a pessoa dormir melhor? Eu já falei sobre isso algumas vezes, a importância de rotina, a importância de um horário certo para deitar, horário certo, fixo para levantar. Ah, Camilo, meu pai está dormindo tão bem, minha mãe está dormindo tão bem de manhã, por que eu vou acordá-la? Se ele
ela já dormiu ali umas 7, 8 horas, na verdade não faz sentido de deixá-la acordada. E é importante fazer isso de uma forma cuidadosa, carinhosa. O horário ideal para despertar, não existe um horário ideal, mas até pensando no nosso cérebro como um órgão com áreas extremamente primitivas ainda, o cérebro entende que é dia ou o momento ideal para acordar quando começa a surgir a luz do sol. Então, quando começa a amanhecer, teoricamente é o horário ideal para se acordar, para se despertar. E na rotina, é, é importante que tenha um horário certo do café da manhã, o horário certo do almoço, o horário certo do jantar. O que é que isso vai refletir no sono, Camilo? Tudo, afinal de contas, você tem uma rotina, horários para tudo, o seu cérebro vai entender qual que é o horário para cada função. Ter um ritual durante a noite, um ritual que seja tranquilo, né? Quer dizer, que a pessoa entenda que naquele momento é o momento de dormir. Por exemplo, criar uma rotina de sempre antes de dormir, tomar um leite morno, escutar alguma música mais calma, ler um livro, ler um pedaço da Bíblia, por exemplo. Então, esses rituais, eles são importantes. E evitar coisas que estimulem, né? Quer dizer, evitar ficar assistindo programa de televisão que seja muito agitado, né? Que remeta à violência, assistir filme de ação perto do horário de dormir. Então, a gente precisa ter esses rituais, né? O cérebro precisa realmente se tranquilizar no final do dia, no início da noite. Repetindo o que eu já citei antes. Então, cochilos durante o dia têm que ser limitados, de 20 a 30 minutos, preferencialmente depois do almoço, e nunca depois de 3 horas. As caminhadas no período da manhã, né? Ah, por que não no final do dia? Porque no final do dia isso vai estimular a pessoa, mas você fazer a caminhada durante a manhã, ambiente muito claro, isso vai ajudar o cérebro a ser reprogramado. À noite, uma luz mais fraca, suave, sem televisão, um ambiente que nem seja muito quente, nem muito frio. Um ponto aqui que eu sugiro para vocês, se a casa sua não é adaptada a isso, colocar aquelas luzes de sinalização em corredores, perto de porta, que elas são ativadas pela movimentação, pela presença. Isso é interessante, importante vocês terem em casa. Uma outra forma de desacelerar o cérebro, né, entra aí nos rituais, tomar um banho morno, escutar uma música tranquila, ter uma conversa suave, ler um livro, ler um trecho da Bíblia. Isso faz o cérebro entender que ali é a hora de dormir. Então, a gente criar essas estratégias, criar esses rituais que permitem que o cérebro entenda que agora é a hora de ficar acordado, agora é a hora de dormir. Então, a gente tem que tentar criar esses rituais. E eu sempre escuto no consultório, eu entendo muito bem vocês, familiares, que às vezes questionam sobre remédios. Ah, doutor, me passa um remédio para minha mãe para ela dormir melhor, passa um remédio para meu pai, para meu marido, para minha esposa, para eles dormirem melhor. E nem sempre o medicamento é a melhor opção. Em alguns casos, especialmente os benzodiazepínicos, que são os remédios tarja preta, os hipnóticos, que também são medicamentos controlados,
nem sempre esses remédios são a melhor indicação. Na verdade, quase que é a última indicação. Por quê? Esses remédios aumentam o risco de queda, dependendo do tipo de remédio que é usado, esse aumento de queda, esse aumento de risco de queda é muito comum. Pode fazer a pessoa ficar mais confusa, pode agravar a cognição, pode causar agitação, delírio, confusão mental, pode aumentar, pode causar, na verdade, uma dependência química, pode causar uma dependência física pelo medicamento, né? Os benzodiazepínicos, eles, sabidamente, eles causam dependência. E as indicações desses medicamentos taxa preta, que são os benzodiazepínicos, são muito específicos, individualizados, e normalmente eles não devem ser utilizados por períodos muito longos, por exemplo, não mais do que 4 semanas. O ideal é esses medicamentos serem usados por períodos curtos. Eu entendo que o sono é um momento delicado, em algumas situações é uma das principais causas de estresse nos cuidadores, é aquilo que mais causa impacto e prejuízo na saúde dos cuidadores, e sem falar da própria pessoa, mas não é algo insolúvel, quer dizer, que não tem solução. E existem estratégias, né, aquelas que eu citei há pouco, que elas devem ser tentadas, que elas devem ser buscadas para tentar melhorar o sono, fazer com que a pessoa não tenha que usar uma medicação. Então, a higiene do sono é um ponto fundamental. Existem alguns remédios que são mais seguros, são medicamentos antidepressivos, então por isso que é importante ter um bom clínico geral, um bom geriatra, um bom neurologista, um psiquiatra, está conduzindo a pessoa com uma demência no que tange à qualidade de sono, porque existem algumas medicações que não são tão arriscadas e que podem auxiliar, por exemplo, também a melhorar o apetite e ajuda no sono. Então, existem opções medicamentosas, mas o importante antes dessas opções medicamentosas, estar buscando essas opções não medicamentosas, como eu citei há pouco. Evitar cochilo, evitar estimulante, e por aí segue.